Aqui apareceu, vou atualizar a página agora. Estamos aqui já online, recebendo os primeiros visitantes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse será o nosso segundo episódio do Bate-Papo Criacionista. Em poucos minutos estaremos iniciando esse bate-papo. Estamos aqui fazendo o teste de vídeo, de som, e exatamente às 19 horas nós iremos começar. Que, aliás, né, já é esse horário, 19 horas. Então, você que está acompanhando aí em casa, você pode ir escrevendo aí da onde que você é, da onde que você está falando. Se você tiver alguma dúvida no decorrer da explanação desse bate-papo, você pode também fazer a sua pergunta. Lembrando depois também que esse bate-papo ele também vai ficar disponível no YouTube e você pode compartilhar. Pode assistir, inclusive, depois, né? Fica mais fácil, você não pode assistir no dia, você pode assistir depois. O nosso primeiro bate-papo, inclusive, ele também está disponível no YouTube, também está disponível aqui nesse perfil do Facebook, vai estar disponível também na página do Nuvel, né? Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Você pode entrar lá, curtir a página, tanto no Instagram, quanto também no Facebook, ok? Então, já são 19 horas, nós estamos aqui já com tudo pronto, está tudo funcionando, tudo certinho, está sendo retransmitido já online, e você que está assistindo nesse momento, se você quiser dar um oi, dar uma saudação, escrever de onde você é, você pode fazer isso aí através do nosso chat, tá? Então, boa noite oficialmente a todos. Vamos só relembrar aqui os objetivos do nosso projeto, um bate-papo criacionista. Nós não temos uma intenção de criar nenhuma polêmica entre as diversas cosmovisões, pelo contrário, a gente quer estudar todas elas e, no final, aí cada um pode tomar a sua decisão, qual delas você acha, a partir de tudo que foi ensinado, falado, durante essa série de 10 encontros. Nós estamos no segundo encontro, o primeiro nós falamos sobre cosmosvisões, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciência, fé, e também, como muita gente fala por aí, que é impossível aliar essas duas questões, nós vamos tratar um pouquinho disso, ok? Nós temos hoje conosco a Maura, que ela é bióloga, doutoranda em ciências e trabalha lá em Galápagos. Você já ouviu falar desse lugar? Eu vou colocar a Maura aqui juntamente na tela, vou posicionar melhor a minha cadeira aqui, para que a gente possa fazer esse bate-papo. Maura, diretamente de Galápagos. Boa noite, Maura, sua saudação inicial a todos. Se você quiser fazer uma apresentação, depois a gente vai deixar aí a sua função um pouquinho mais para o fim, mas você já pode dizer algumas coisas também. Olá, Joel, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês, fazendo um programa diferente no sábado. Bom, o Joel disse, meu nome é Maura, eu sou bióloga, moro aqui em Galápagos, vim aqui fazer um trabalho muito especial, que eu vou contar para vocês mais para o final, e é muito bom poder contribuir com o debate, poder participar dessas programações legais, né, para a gente poder sempre crescer. A gente sempre quando a gente troca ideia, a gente cresce também, então é muito bom poder fazer parte dessas discussões. Muito bem. Eu acho que praticamente todos que já passaram pelos bancos escolares, ali ensino médio, já ouviu falar de Galápagos. Ou quem estuda um pouquinho mais para cursinho, para vestibular, com certeza já escutou falar deste lugar. Eu gostaria que você falasse para nós, inicialmente, assim, aonde é que fica Galápagos? Né? É um país, é um estado, é uma cidade? E o que esse lugar tem de importante, principalmente para você que é bióloga?
Olha, realmente, assim, eu acho que Galápagos é o sonho de todo biólogo. E até mesmo quem não é biólogo, né? Eu acho que por dois motivos. Primeiro, por causa da ciência. Aqui é um lugar que tem um imenso interesse científico. Algumas razões desse interesse a gente vai discutir aqui mais para frente, mas eu acho que a diversidade de espécies, esse paraíso natural que existe aqui, todo mundo quer ver de perto. E também eu acho que tem a questão do lugar que é lindo, que é muito turístico, né? As praias são incríveis. Se você gosta de fazer um turismo mais natural, assim, mais um ecoturismo, né? De mergulhar, de fazer trekking, de ver um vulcão, de nadar com tubarão, enfim. É um lugar que é incrível e é perto, né? Relativamente, assim. Galápagos é uma província, né? Na verdade, a gente está aqui no Parque Nacional de Galápagos. O Parque Nacional de Galápagos é um arquipélago, é um conjunto de. Mas o arquipélago de Galápagos, então, é uma província que faz parte do Equador. Então, se um dia você quiser vir para cá visitar, você tem que vir até Quito ou Guayaquil, que são duas cidades ali do Equador. Quito é a capital, Guayaquil é uma província ali de Guaias que é bem grande também. E aí você pega um outro voo para vir aqui para Galápagos, uma hora e pouquinho de voo. E então fica longe do continente? Fica a mais de 1.000 quilômetros do continente. Você só chega aqui navio, de avião. Navio vem para cá só com carga. Muito bem. Então, só para reforçar essa questão, por que Galápagos ficou importante nesse cenário? Desculpa, Joel. Você pode repetir para mim, por favor? Por que Galápagos ficou tão importante assim para esse mundo da biologia? O que teve de interessante ali que chamou a atenção do mundo para Galápagos? Eu acho que tudo começou com o Darwin, né? Lá no século XIX, 1831, se eu não me engano, ele iniciou uma viagem, ou 35, agora eu tô perdida aqui no tempo. Ele iniciou uma viagem com o Beagle, que era um navio de guerra da Marinha Britânica, para fazer uma expedição, né? E esse navio ele ia dar a volta ao mundo, e eles resolveram pagar um naturalista para também aproveitar e fazer alguns estudos. Então, quando Darwin passou por aqui, ele passou por vários lugares do mundo, passou pelo Brasil, etc. Também. Ele passou algumas semanas aqui e ele viu coisas que impressionaram ele profundamente. Então, a partir de algumas observações que ele fez aqui, materiais que ele coletou aqui, que ele acabou enviando para a Inglaterra para ser estudada por outros especialistas, né? Os exemplos que ele citou no livro dele, A Origem das Espécies, acabaram influenciando muito algumas teorias da biologia, né? Principalmente ligadas às nossas origens, à evolução. Então, se tornou muito famosa, né? Inclusive, você chega aqui no aeroporto, você vê Darwin para todo lado. Eu moro numa avenida que chama Charles Darwin. Então, tem uma ilha que é chamada de Darwin, tem um vulcão que é chamado de, sabe? Então, eu acho que começou aí com Darwin. E aí depois, é claro, né? Principalmente no século passado, no século XX, houve um grande interesse com relação à conservação. Como é que a gente pode cuidar desse lugar que é tão incrível? E começou várias iniciativas com várias instituições do mundo, com auxílio do governo, né, equatoriano, para criar projetos para preservar espécies de animais endêmicos que estavam desaparecendo, né? Então também tem esse grande interesse nos últimos anos aqui. Muito bem. A Maura comentou do livro, eu quero mostrar, se você não conhece, que o livro A Origem das Espécies, esse aqui é a 6ª edição, que eu acho que foi a última, que tem todas as revisões do Darwin,
né? Então, esse aqui é um material, mas depois a gente vai falar também de outras indicações de literatura para que você possa fazer um aprofundamento nesse conhecimento. E para falar assim, eu fiz um dever de casa aqui, Maura. Eu fiz uma pesquisa de quando foi realmente, né? Você comentou aí dos anos, os anos retíssimo, né? Foram 5 anos viajando através do mundo todo, passou no Brasil, e ele ficou um mês aí nessa ilha. E o que foi de interessante que ele viu aí nessa ilha que ele colocou no livro dele? Porque tem algumas coisas assim que chamaram mais a atenção do Darwin e outras nem tanto. Algumas ele colocou no livro, né? Eu não li o livro inteiro ainda, estou no começo aqui, mas vou terminar. Eu também não li, então eu não li ele todo. É um livro que é muito denso e, sinceramente, é muito chato. Mas, ao mesmo tempo, ele realmente é muito interessante. Então, a gente acaba lendo partes, trechos, né? Mas eu também comecei a ler ele aqui, inclusive, inspirada pelo ambiente, e também quero terminar logo. Quais foram coisas interessantes que Darwin viu aqui? Ele viu várias, né? Mas eu vou citar aqui 2 exemplos mais importantes. O primeiro é a questão dos tentilhões. O tentilhão é um pássaro, né? Na verdade, ele não é um pássaro, ele é uma ave, né? Ele não é ali da família dos pássaros, dos passarinídeos, mas ele é uma ave que ele é do tamanho de um pardalzinho, né? Ele é bem pequenininho. E uma coisa interessante com esses textilhões é que o Darwin observou que existiam várias espécies. Na verdade, a história foi assim. Ele chegou aqui e aí ele pegava vários desses animais, ele fazia várias experiências com ele para testar algumas hipóteses que ele tinha. Tinha umas histórias de que, por exemplo, eu vou afundar uma iguana para ver até quanto tempo ela consegue ficar embaixo da água sem respirar. Aí ele afundava, contava, tinha umas coisas assim que ele fazia. Outros, ele pegava os animais, ele matava, né? E ele mandava esses espécimes para a Inglaterra, para o museu. Então ele ia mandando inseto, porque ele gostava muito de entomologia, mandava esses tentilhões, aqui eles chamam de pinzones, né? Os pinzones, na verdade. E aí ele ia mandando para lá. Só que ele já viu aqui que esses animais eles tinham algumas diferenças, mas no momento em que o Darwin estava aqui, essas diferenças ainda não chamaram muito a atenção dele, porque ele estava interessado em outros assuntos. Aí o que aconteceu? Depois que ele voltou para a Inglaterra, um especialista lá do museu chamou ele e falou assim: Darwin, vem aqui. Eu acho que tem umas coisas interessantes nessas amostras de aves que você enviou. E aí ele começou a chamar a atenção do Darwin para algumas coisas, principalmente com relação ao bico dessas aves. Por quê? O bico dessas aves, das espécies que ele identificou, eram diferentes. E ele acabou relacionando o formato do bico com o tipo de alimento que essas aves comiam. Então, eu tenho um tentilhão que tem um bico um pouco mais fino, ele vai usar para pegar aqueles insetos que estão na frestinha, no buraquinho do chão. Tem aquele tentilhão que tem um bico maior, mais grosso, que vai pegar e comer sementes. Tem um tentilhão que vai se alimentar do néctar. Tem tentilhão que vai se alimentar de cacto. Tem tentilhão que vai se alimentar de fruta, enfim. Dependendo do nicho desses animais, o tipo de alimentação, ele reparou que o bico era adaptado para o tipo de alimentação daquele animal. E aí foi interessante que ele, a partir daí, ele teve ainda mais a confirmação da ideia que ele tinha na cabeça de que as espécies não são fixas, que as espécies elas podem variar, né? Então, peraí, nada aqui fica parado e nada aqui é exatamente do jeito que dizem que é, ou seja, existia uma ideia na época do fixismo, né? Então, todas as espécies que existem hoje são exatamente do jeito que Deus criou. Elas não passaram por nenhuma mudança. Mas Darwin, lógico, influenciado por trabalhos que ele já tinha lido, por pessoas que eram próximas a ele,
ele já tinha essa ideia também de que as espécies poderiam variar. Ou seja, os tentilhões eles eram de espécies ali muito próximas, parecidas. Uma das coisas que diferenciava era o tipo do bico. Então, acontecia algum tipo de mecanismo que fazia com que essas espécies se diferenciassem, variassem para se adaptar. Então, ele usou esse exemplo dos tentilhões aqui de Galápagos. É um dos exemplos mais famosos. Tem um também que ele falou bastante, que é a respeito do casco da tartaruga, né? Aqui, Galápagos é muito famosa. Na verdade, tem esse nome porque aqui tem as tartarugas gigantes e o nome desse casco é chamado de Galápagos, né? Porque a palavra ali em espanhol dá aquela ideia de que você pode galopar em cima da tartaruga, como se você pudesse montar a tartaruga. Então, deram esse nome aí para o casco da tartaruga e como aqui é um lugar onde tinha uma quantidade imensa desses animais, acabaram batizando o nome do arquipélago, né? Mas na verdade o nome oficial mesmo é arquipélago de Colón, mas o nome fantasia aí que todo mundo conhece é o de Galápagos. Porque o que eles perceberam? Que as espécies de tartaruga de ilhas diferentes, elas tinham forma e adaptação do casco diferente. Algumas eram adaptadas para poder erguer mais o pescoço para cima, viviam em lugares onde a vegetação era mais alta. Outras não tinham adaptação no casco para poder erguer o pescoço. O casco era mais baixo, então elas tinham que comer uma vegetação que era mais rasteira, né, de lugares mais úmidos. Então, eu acho que resumindo assim, as coisas que Darwin viu aqui foi o fato da variação, de que as espécies elas variavam. Ele viu que existia um mecanismo que era responsável por causar essa variação, e aí ele batizou de seleção natural, né? A seleção natural, então, é o principal mecanismo responsável, de acordo com Darwin, por fazer com que as espécies variem. Eu, quando estava lendo aqui o início do livro dele, ele fala também dessa variação nas pombas, inclusive cita os vários tipos de cachorros, de raças que nós temos, né? Animais domésticos, né? Nos domésticos, que são mais próximos da gente para entender o que ele vai falar futuramente. Lembrando que o livro dele foi publicado em 1859, então não é algo assim bem novinho, né? Já tem aí 170 anos, praticamente, 171 anos, se a gente fazer as contas certinho, né? Mas a partir dessa variação, ele criou uma teoria um pouquinho mais sofisticada, aí, um pouquinho mais profunda, ou ficou só nessa diferença de variação, porque havia mudanças nos bicos, mas os tentilhões continuavam sendo tentilhões, os pombos continuavam sendo pombos, cachorros continuavam sendo cachorros. Mas que ele deu um passinho a mais aí, né? Então, eu acho que esse é o grande problema, tem outros também, mas eu acho que esse é o grande problema, que é a questão da extrapolação. Atualmente, quais são as evidências que a gente tem? A gente tem evidências de variação entre as espécies, isso não tem como discutir. E foi uma coisa que o Darwin afirmou, né? Eu acho que eu já estou meio que até adiantando um pouco o assunto, mas o que ele fez, basicamente? Ele tinha essa ideia, ok, então se as espécies, num tempo determinado, podem variar, se uma espécie pode dar origem a outra num pequeno espaço de tempo, se eu der tempo suficiente, essas espécies, elas podem ser essas mudanças podem ser cada vez maiores, né? Então, ele fez uma extrapolação. Ele tinha evidência de uma coisa X, e ele extrapolou para uma história maior. E coisas que ele não tinha evidência, que ficava no campo da imaginação. É lógico que, né, o Darwin, ele não tirou tudo isso, simplesmente não brotou da cabeça dele. É importante a gente entender que existia um contexto histórico, um contexto político, social,
um contexto filosófico da época em que ele vivia. Então, ele tinha mentores que eram extremamente evolucionistas. Ele lia muito o livro do Lyell, né, que é um livro que ele escreveu sobre geologia, que dizia justamente que as mudanças que acontecem aí para formar, no caso, né, as paisagens que a gente tem hoje seriam muito lentas e demorariam muito tempo, e citava também a respeito dos fósseis, que foram formados há muito tempo. O Darwin era adepto dessas ideias, porque o livro do Lyell era livro de cabeceira dele, ele trouxe esse livro para a viagem do Beagle, né, para estudar também. O avô dele era evolucionista, ele leu muitos artigos em revistas, porque durante esses 5 anos de viagem, ele recebia essas revistas nos lugares onde ele parava, né, para ele poder estudar. Então, essas revistas traziam estudos que falavam que em algum momento os animais podiam mudar. A gente tem o exemplo do Wallace, que trocava cartas com Darwin, né? E que também partilhava das mesmas ideias dele, de variação, de seleção natural. Inclusive tem até o Blight, eu, se eu não me engano, é o Charles Blight, ele era um naturalista criacionista, que ele já falava na seleção natural e publicou trabalhos que a gente tem evidências de que o Darwin leu. Então, lógico que o Charles Lyell, ele falava de seleção natural de uma forma diferente do Darwin, né? Mas o Darwin, ele acabou, então, recebendo influência de todo esse panorama, de todo esse contexto, esse pano de fundo dele, que foi responsável por moldar as ideias e a interpretação das coisas que ele via, né? Então, ele pegou essa coisa micro, né? Então, as espécies variam nesse tempo X, e aí ele extrapolou. Se eu der tempo suficiente, tudo pode acontecer, porque aqui não tem limite, né? As espécies podem variar, e aí várias evidências ele usou para embasar isso, fóssil, geologia, enfim, comportamento. Depois ele escreveu um livro de evolução, seleção sexual, enfim. Ele usou tudo isso para embasar essa ideia da teoria da evolução. O cerne ainda é aceito hoje, né? Muita coisa mudou, mas assim, o cerne ainda é aceito. Muito bem. Ele praticamente, então, ele organizou todo o material, né, junto com as pesquisas que ele tinha feito, e então a teoria em si, a gente tem ele como o pai, mas na verdade não é dele, né? Ele organizou todo o material para ser divulgado, né? Isso é interessante, Joel, a gente falar, porque o Darwin, ele é muito celebrado também porque ele foi o primeiro cara que fez um trabalho científico de organização dessas ideias que já existia, e ele embasou com evidências. Então ele tinha uma história na cabeça, e aí ele foi colocando aquelas evidências para embasar a história dele. E ele fez isso de uma forma científica, né? Então foi isso também que fez com que o livro dele esgotasse no primeiro dia. Era uma ideia que já estava sendo aventada há algum tempo, mas não existia nenhum trabalho sólido de embasamento, tipo assim, um livro-texto dizendo como que era, literalmente, com um trabalho científico. Ele fez isso. E aí, uma das coisas que fez ele ficar famoso foi isso também, bem lembrado. Muito bem. Então, é só retomando que, por exemplo, nós estamos falando que nós estamos numa série de bate-papo criacionista, para você que está assistindo em casa, muita gente acha que as coisas podem não conflitar ou conflitar. A gente não joga tudo fora, não, né? Tem muita coisa boa do trabalho dele que a gente dá um joinha lá para o que ele fez, né? Então, alguma coisa que ele extrapolou que a gente fala, não, até aqui é mais filosofia do que realmente pode ser comprovado. Eu acho que uma das coisas é isso que a gente acabou de falar, né? É o fato de que ele fez um trabalho científico. Apesar de nós não concordarmos com tudo que ele falou,
Ele realmente fez um trabalho científico ali. É lógico que também muitas das ideias dele acabaram entrando em descrédito logo nos anos seguintes, e ele teve que, como você disse, eu achei legal que você falou que esse que você tem na sua mão é a última edição depois de todas os concertos e as correções que ele fez, porque ele teve que tirar uma parte, ele teve que colocar outra, porque realmente, depois que ele editou o livro, ele viu que as pessoas estavam começando a colocar em dúvida algumas coisas do que ele falava, e muito ele não conseguia explicar. Eram puramente hipóteses, né? Então ele via alguma coisa e falava, então se isso acontece desse jeito, aquilo pode ser parecido, mas era hipótese, né? E muitas das coisas ele falavam, olha, se tal coisa não for encontrada nos próximos anos, pode ser que isso esteja errado, né? Então eu acho que isso é importante. Inclusive, logo depois ali, no início do século XX, vem o neodarwinismo, né? Porque eles pensaram assim, não, peraí, ó, a teoria de Darwin é muito boa, mas tem muita coisa que não tem nada a ver, porque agora a gente sabe muito de genética, né? Os trabalhos de Mendel acabaram vindo à luz, algumas pessoas que estavam fazendo trabalhos em diferentes partes, quando foram publicar, viram que já tinham o trabalho há 30 anos antes falando da mesma coisa, começaram a estudar mais, fazendo mais pesquisas, drosófilas, aquela coisa toda, falaram, não, peraí, tem muita coisa aqui que funciona de um outro jeito, mas ó, a ideia central a gente pode manter. E aí veio o neodarwinismo, ou seja, tem seleção natural, tem evolução, tem mudanças lentas, graduais, aleatórias, mas tem aí o fator genético. A gente já sabe como funciona mais ou menos. E aí eles readequaram a ideia da evolução do Darwin, né, no neodarwinismo. Mas uma coisa que o Darwin acertou foi nisso que a gente falou agora anteriormente, de que as espécies são variáveis sim. E olha, a gente como criacionista jamais pode dizer que nós somos fixistas. Não, nós não somos. Isso é uma ideia que é totalmente errada. A gente sabe, gente, tem trabalho científico mostrando que as espécies variam. Eu vou citar um exemplo só, um exemplo aqui de Galápagos. Você consegue achar aí na internet, tem um casal da Universidade, se eu não me engano, de Princeton, nos Estados Unidos, o casal Grant. Eles passaram 40 anos da vida deles aqui em Galápagos, numa ilha chamada de Daphne Maior. Eles passaram durante esses 40 anos metade do ano aqui. Eles ficavam 6 meses aqui, 6 meses nos Estados Unidos. 6 meses aqui, 6 meses nos Estados Unidos. Durante 40 anos. Fazendo o quê? Estudando tentilhões. Eles passavam aqui e eles mapearam todas as espécies de tentilhões que tinham naquela ilha, que se eu não me engano no início eram 3. E aí eles rastreavam aquilo, eles observavam o comportamento dos animais, chegou uma hora que eles já conheciam todos os animais que estavam ali, eles davam nomes, né, porque é uma ilha que é pequena, é uma ilha que é só um vulcão, o vulcão não é ativo mais, né, não funciona mais, então os animais povoaram a ilha e eles iam lá para estudar os tentilhões. E aí eles publicaram um trabalho muito interessante. Depois eu posso passar para você, Joel, o nome do artigo. Ele é muito legal mesmo, que mostra que teve um período de escassez nessa ilha e uma espécie de tentilhão acabou desaparecendo e as outras acabaram se adaptando e mudando o tipo de alimentação porque elas encontraram uma mudança no ambiente muito drástica, ou seja, não tinha comida. Ou você se adapta ou você morre. E aí eles viram que foram acontecendo umas mudanças no bico desses animais, né? Então, como que eu, Maura, cientista, pesquisadora, estou terminando meu doutorado, lido com método científico, escrevi minha tese, estou escrevendo um artigo, quero publicar, sou da ciência, eu pego um trabalho desse, chego e falo assim, olha, animais não variam, eles não mudam, porque a Bíblia diz isso. Primeiro que a Bíblia nem diz isso, segundo que essa é uma ideia que é totalmente contra as evidências que a gente tem aqui. É evidência, é o que ela me diz. Agora é isso, tentilhão mudou
e continua sendo tentilhão. Aí você fala assim, mas é porque a gente não consegue observar milhões de anos. Ok, então se eu não consigo observar milhões de anos, eu tenho que ter uma fé para acreditar que aquilo vai acontecer do jeito que eu acho que tem que acontecer, sabe? Então, beleza. Então, entre ter fé na evolução, eu prefiro ter fé na criação. Eu não tenho que ter fé para os dois. A evidência me diz que isso acontece somente ali, espécies, no máximo até nível de família. Agora, mudanças maiores que essa em ordem, em classes, é muito complicado, são mudanças muito gigantescas, a gente não tem evidência, são hipóteses, né? São teorias que não necessariamente estão provadas e embasadas. Agora, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Muitas vezes as pessoas demonizam o Darwin e, enfim, eu acho que, lógico, tem muitas ideias da religião por trás, de que ele surgiu num contexto em que era um contexto de revolução social, com várias ideias, assim, né? Por exemplo, o socialismo, o Marx, que dedicou o livro dele para o Darwin, aquele monte de coisa. Tinha o Malcolm, como que é o nome daquele do geógrafo que falava dos alimentos? Eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Eu acabei de ler ele ontem. Ele falava da... Assim. Isso, nossa, esqueci o nome dele. Eu sempre repito, porque ele falava assim que a produção de alimentos crescia numa escala aritmética e a população crescia numa escala geométrica, ou seja, crescia muito mais rápido do que a quantidade de alimento que estava sendo produzido. Então ia chegar uma hora que não ia ter comida para todo mundo, né? Ia ter que ter uma luta pela sobrevivência. Aí o Darwin cita o nome dele e cita esse exemplo no livro dele, enfim, logo no início, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa saber que o Darwin foi influenciado sim, mas ele também tinha as próprias ideias, né? Independente do que fez com que ele pensasse isso. Mas eu acho que essas duas coisas interessantes a gente pode dizer que foram coisas que o Darwin acertou. Ele usou bem o método científico reunindo essas informações e ele também afirmou que as espécies não variam, o que realmente é uma coisa que a gente verifica hoje. E uma questão que eu acho interessante, que muita gente fala, assim, que é aquela coisa de senso comum, né? Que quando se pergunta, você conhece alguma coisa do evolucionismo, do Darwin? Aquele negócio da história do homem veio do macaco. Em nenhum momento é dito isso no livro, né? E na teoria dele. Ele diz uma outra coisa totalmente diferente. E eu acho interessante que essa questão aí, ela é tão senso comum, que eu estou com o livro aqui, que é o último volume, e na capa dele, a gente parece que tem justamente essa ideia que não foi o que ele falou, né? O que ele falou dentro dessa questão de evolução não tem nada a ver de um macaco virar ser humano, né? Porque o Darwin, ele estabeleceu a ideia da ancestralidade comum, né? Eram dois pilares ali da teoria dele: ancestralidade comum e seleção natural. Então, todos os seres vivos vieram de um ancestral comum. Então, há bilhões de anos atrás, surgiu ali uma forma de vida bem simples e ao longo dos anos, essa forma de vida, ela foi evoluindo, né, ali na causalidade, com processos aleatórios, teve uma probabilidade ajudando ali, e aí foi mudando, e aí, através da seleção natural foi eliminando aqueles organismos menos aptos, né, aquelas características que iam surgindo e que não eram interessantes para o organismo, que não faziam ele ficar em vantagem, e aí, então, estamos aqui hoje, certo? E aí, ele, na verdade, falou que nós compartilhamos o ancestral do macaco. Nós não viemos do macaco, mas em algum momento, há milhões de anos atrás, existia ali um macaco ou um primata inicial, né? E desse primata inicial vieram dois troncos. Então, um foi o macaco que a gente conhece hoje e o outro é o homem, ou seja, nós. Então, não é que a gente veio do macaco, a gente veio do mesmo ancestral.
Isso é diferente. Também não podemos cair nessa de querer tirar sarro, né? Porque todo mundo que é minimamente instruído na teoria da evolução sabe que isso é errado. Então, por favor, quando você for fazer uma piada, faz direito, não passa vergonha, né? Por isso que o conhecimento é importante, né? Então, por isso que é importante você assistir esses bate-papos sobre o criacionismo, porque a gente fala sobre o criacionismo, mas fala das outras teorias também, né? Dos pontos positivos e negativos, porque a gente não está aqui justamente para criticar tudo, né? Tanto é que a gente está estudando justamente esse material. Óbvio que é um tijolão, né? Como tu mesmo disse, e quando a gente vai estudar, a gente acaba tendo um olhar mais crítico para ver realmente isso aqui, depois de tantos anos de que foi escrito, isso aqui não se comprovou, né? Ou isso aqui tá ok. Você mesmo disse aí, né, que nós temos uma forma diferente de acreditar na criação, então nós já vemos que a evolução não é a única teoria, nem surgiu aí, né, há pouco tempo. Essas duas correntes existem já aí há muito tempo atrás. Nós estamos aqui procurando fazer um pouco de ciência, né? Você, como bióloga, principalmente trabalhando aí em Galápagos, eu costumo dizer que na linha de frente, porque nós aqui consumimos esses conhecimentos aqui em segundo plano, e tentamos, sim, alinhar esse conhecimento científico com a criação ou até mesmo com a fé que a gente professa ter, né? Então, para quem fala por aí que é impossível aliar essas duas coisas, o que você tem a dizer? Olha, eu acho que quem diz isso não conhece sobre fé, né? Eu acho que tem muita gente que pensa que se uma pessoa é cristã, ela automaticamente não pode ser cientista, que as duas coisas são excludentes, né? Então, se eu for cientista, eu não posso ser cristã. Se eu for cristã, eu não posso ser cientista. Mas isso é diferente. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu conheço, mais eu tenho certeza das coisas que eu acredito, né? E quando eu digo nas coisas que eu acredito, que é na minha cosmovisão, né? Na cosmovisão criacionista. Eu acho que a gente precisa ser muito honesto, Joel, quando a gente faz ciência, sabe? Inclusive, no podcast que eu tenho com o meu namorado, com o Vinícius, o Origens Podcast, eu vou depois passar para o pessoal que está vendo, para quem quiser ouvir. A gente começou o nosso podcast já fazendo inicialmente uma série sobre ciência, porque a gente sabe que é muito importante a gente definir o que é ciência e que a pessoa que faz ciência é uma pessoa, é um ser humano que é influenciado pelas ideias políticas, pela filosofia, por interesses, porque não até somos mesmo pessoas. Até mesmo por quem está pagando aquela pesquisa, né? Exatamente. Por exemplo, tem um exemplo lá, só dar um exemplo aqui bem aleatório, mas toda essa ideia de que vacina causa autismo, né, veio de um cara que publicou alguns anos atrás um artigo na Science dizendo que tinha alguma relação com autismo, com vacina, né? E aí, no fim das contas, o artigo foi retratado, depois de alguns anos ele foi tirado, e o mesmo cara que escreveu esse artigo descobriu-se que ele estava sendo financiado por empresas que tinham interesse em lucrar com essa informação. Então, a gente, como cientista, a gente precisa ser bem honesto. Tem uma parte aqui, ó, que até aqui a gente vai com evidência, com aquilo que a gente faz usando ciência, com aquilo que a gente faz como convencionou-se hoje ciência, né? As pessoas usam hoje a palavra ciência dizendo que é aquilo que a gente usa o método científico. Então, eu tenho uma ideia na cabeça, mas para eu saber se aquilo está certo ou não, eu preciso testar. Então, eu vou lá, testo. Deu certo? Não, beleza. Então, eu vou ter outra ideia. Eu vou lá, testo, beleza, agora deu certo. Ou eu testei, não foi o resultado esperado, mas foi um outro resultado que pode ser interessante. Talvez eu tenha, enfim, é um processo, é uma caminhada. A gente vê isso hoje com produção de vacina, né? A gente tem uma série de passos que tem que ser seguidos para que eu possa chegar até o final e ter confiança no meu resultado. Isso é fazer ciência.
Então, eu acho que tem uma parte que até aí a gente vai com evidências, e tem uma outra parte, que é no caso do estudo das origens, que é uma parte que é só filosofia que pode completar. Então, eu disse aqui o exemplo da pesquisa dos Grant, né? Dos Tentilhões. O livro que eles publicaram é chamado de 40 Years of Evolution. 40 anos de evolução, tem na Amazon. Infelizmente está todo em inglês, mas quem aí gosta de estudar pode ver depois. Tem uma parte, então, que é ciência. Então, eu tenho evidências, tenho provas de que as espécies variam. Agora, como essas espécies foram criadas, como elas chegaram até aqui, como elas eram antes, eu não sei dizer para você. Eu sei do que está escrito na Bíblia, porque eu, Maura, como criacionista bíblica, acredito nos primeiros 11 livros, 11 capítulos de Gênesis, que diz sobre como as coisas surgiram, dilúvio, aquela coisa toda, né? Então, eu acredito que elas foram criadas, né? Então, o que eu não consigo alcançar com a ciência, eu vou com a filosofia, com a minha cosmovisão. Vou dar só um último exemplo disso. Essa semana foi lançada pela NASA uma sonda que foi para Marte, né? Vai chegar em Marte em fevereiro. Por quê? Porque eles querem saber se existe evidências de que algum dia teve vida em Marte, porque essa sonda vai pousar exatamente no lugar onde existia um lago há milhões de anos atrás, né? Na conta deles aí. Então, se tinha água, provavelmente tinha vida. Por quê? Porque na cosmovisão evolucionista, a vida surgiu na água. Então, se tinha água lá, pode ser que tenha vida. Então, você veja que não dá para chegar a um consenso a respeito de como a vida surgiu aqui. Existem ideias muito fortes de como as espécies variam, mas como a vida surgiu? Como que ela começou a existir, né? Não conseguem explicar direito como ela existiu aqui na Terra, então estão tentando buscar respostas em outro planeta, mas você percebe que fica tudo no campo das hipóteses. Então pode ser que tenha surgido lá, pode ser que tenha surgido assim, pode ser que tenha surgido aqui. Mas então a gente tem uma parte que vai com evidência e uma parte que vai com filosofia, que é a nossa cosmovisão que preenche. E é por isso que eu acho que a gente consegue caminhar com ciência e religião, porque aquilo que eu não consigo alcançar com a evidência, eu alcanço com a minha cosmovisão, e aí que entra no caso o criacionismo, né? Quando eu acho importante a gente falar que a gente fala de evolução, fala do Darwin, que na nossa visão ele errou e que ele acertou, só que a gente fala isso com muito respeito, a gente não quer ofender pessoas que pensam o contrário, né? Essa é a nossa forma de pensar. Então, na nossa visão, não foi assim que as coisas aconteceram, né? Na nossa visão, nós somos criados e planejados, porque a gente tem uma série de evidências que mostram isso pra gente, e nós interpretamos dessa forma. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente, repetindo de novo, a gente chega numa parte que a evidência suporta a nossa crença, mas tem uma outra parte que é só cosmovisão, que é a fé, né? Então, um ateu me disse que ele também tem fé, então, quem sou eu para discordar, né? Inclusive, fazendo uma propaganda aqui, na semana que vem, eu acho que quinta-feira, o canal do TDI, TDI Brasil, TDI, agora eu não lembro, tem mais uma palavrinha, vai falar justamente da teologia de Darwin, porque de alguma forma envolve aí uma filosofia que ele precisava para fazer tudo dar certo, né? Você falou aí de algumas coisas em relação à ciência e à fé, e para quem está nesse ramo da biologia, tu como doutoranda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, bem rapidamente, para a gente já ir embarcar para a parte final, né, de algumas dificuldades que a gente encontra nesse campo para quem quer estudar. Eu futuramente quero estudar também, já tenho 2 graduações, mas quero continuar estudando só mais para conhecimento próprio mesmo, gostaria de fazer biologia também, mas qual é a dificuldade que se encontra nesse campo, né? E para quem quer estudar biologia, que tem uma fé também, qual é o conselho que tu deixa para essa pessoa? Olha, eu acho que, infelizmente, tem muitas dificuldades mesmo, sabe?
Eu sei de histórias de pessoas que são cristãs, criacionistas, e que não falam do que elas acreditam porque elas têm medo de sofrerem preconceito na universidade, de ter dificuldade para desempenhar a sua pesquisa, de ter dificuldade para fazer a sua defesa, de ter dificuldade de manter seu trabalho, seu emprego. Tem pessoas que são criacionistas que não gostam de participar de eventos, que não gostam de expor seu nome e relacionar o seu nome com o criacionismo, porque tem medo de retaliações, e realmente isso acontece, infelizmente. Então eu acho que isso é uma questão pessoal. Cada um tem o seu relacionamento com Deus, e sabe o acordo que faz com Deus, e sabe o que se sente bem. Eu acho que o importante é você cumprir o seu papel, seja onde você estiver. Então, se você tem inquietações, é muito importante que você estude, né? Você, para ser evolucionista ou criacionista, você tem que ser muito convicto do que você acredita. E para isso, a gente precisa estudar para ter propriedade. Sempre, estudar sempre. Então, realmente existe preconceito. Eu não posso te dizer que eu sofri algum tipo de dificuldade, porque eu tive o privilégio de me formar na educação adventista, me formei no ensino médio na educação adventista, fiz faculdade na educação adventista, hoje eu faço doutorado numa faculdade, numa universidade pública, mas eu acho que tem pessoas que realmente sofrem muito e com discussões com pessoas que acusam, que têm preconceito, e até mesmo algumas pessoas acabam fazendo bullying, né? A gente vive num momento de muita polarização, e hoje tem uma ideia de que se você não concorda, você está contra. Então, se, por exemplo, eu e o Joel, se o Joel é criacionista, eu sou evolucionista, se a gente não concorda, nós estamos contra, estamos lutando, né? Sendo que não é essa a ideia, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar, um tem que entender o ponto do outro, sabe? A gente não tem função de convencer ninguém, eu sempre digo isso, a nossa função não é convencer ninguém, a gente também não está aqui para defender Deus, ele não precisa de defesa, sabe? Ele é poderoso para fazer qualquer coisa e convencer qualquer pessoa, o Espírito Santo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter bom senso e a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer lutar. Algumas não valem a pena. Infelizmente, a gente sabe que algumas não valem a pena, mas outras sim. Então, a gente precisa pedir discernimento para saber quais valem a pena ser lutadas, quais batalhas valem a pena serem lutadas. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter convicção, a gente precisa estudar e a gente precisa estar em oração, porque não é fácil. Muito bem. O Marco Celta aqui, ó, vou mostrar a pergunta dele aqui só para responder para ele. Marco, não é o nosso tema hoje, mas no quarto episódio nós vamos tratar exatamente desse tema, ok? Então, a gente deixa para o Lutz, né? Eduardo Lutz exatamente vai responder essa questão para você, um programa só sobre a sintonia fina do universo, e obviamente não vamos ter como fugir, né, dessa questão do Big Bang, que assim como o evolucionismo para alguns aí é mal entendido, no Big Bang também nós temos essa questão que as pessoas falam que é uma coisa, quando na verdade não é nem aquilo que o popular, né, tá na mente popular. Mas indo para o momento final aqui, Maura, diz para a gente o que você está fazendo em Galápagos, verdadeiramente, porque tu tá aí não a passeio, né? Isso. Eu vim aqui para fazer um trabalho, né? No fim de fevereiro foi inaugurado aqui a Educação Adventista, na divisão sul-americana, inaugurou um museu com essa cosmovisão de que fomos planejados, né? E eu fui contratada, fui escolhida para vir para cá e administrar e coordenar as atividades do museu, né? Então, a gente tem o objetivo de ser relevante na comunidade, de alguma forma contribuir para o debate
Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. E nós também estamos aqui para ser um ponto de apoio para pesquisadores que queiram vir para cá fazer pesquisa com a cosmovisão, com essa cosmovisão que a gente compartilha. Né? Toda a nossa exposição aqui, ela é voltada para mostrar para as pessoas que sim, é possível você harmonizar ciência e fé. Sim, nós acreditamos que fomos planejados. E a nossa exposição mostra por que nós fomos planejados, por que nós acreditamos nisso e onde a gente pode ver isso na natureza. Então, é um museu lindo. Se você quiser conhecer o nosso museu, você pode acessar ali Origins Galápagos, origens em inglês, né? Origins Galápagos. Agora vamos deixar aí nos comentários para você visitar isso. Lá no Instagram e, enfim, você pode ver lá umas fotos, tem uns vídeos legais. Eu acho que é muito importante. Eu não vim para cá para fazer pesquisa, né? A minha pesquisa foi feita toda no Brasil. Eu vim aqui, eu só escrevi minha tese aqui. Na verdade, eu vim para cá justamente para facilitar esse trabalho, de dar apoio para os pesquisadores, de divulgar o museu, divulgar as estratégias do Departamento de Educação, num projeto que esse ano foi só sobre Galápagos, né, que está sendo muito incrível participar. Eu tenho feito lives nesse período de pandemia com colégios do Brasil inteiro, da América do Sul. Já falei com mais de 20 mil pessoas nessas lives que eu faço nos últimos 2, 3 meses. E tem sido muito legal. E a gente está na expectativa de reabrir agora em setembro. A gente tem algumas adequações que a gente tem que fazer no museu para abrir. E a gente espera receber a comunidade de Galápagos nesse momento. E quando começarem os turistas também, nosso foco é bastante os turistas, né? As pessoas que vêm de fora para conhecer um pouco mais o que nós temos aqui. E é um museu, assim, normal, que nem aqueles museus que a gente está acostumado a ver no Brasil, tem que pagar um ingresso para visitar, tem que agendar. Não, Como é que funciona, assim? Chego lá museu... com a excursão, já entro. Então, em períodos normais você poderia fazer isso, mas hoje não pode mais, né? Por causa da Covid, mas a gente não é um museu de história natural, por exemplo. A gente não tem fóssil, animal empalhado, até porque meio que nem pode ter isso aqui, né? Mas a nossa exposição é mais voltada para tecnologia. Então a gente tem muitos totens com tela touch, a gente tem mesa digital. Então as pessoas chegam lá, elas podem navegar no conteúdo, nos aplicativos, ver vídeos, animações, tem muitos infográficos coloridos, com história de Galápagos, da formação das ilhas, dos animais daqui. A gente também tem uma parte falando sobre design inteligente, uma parte falando de estilo de vida saudável, sustentabilidade. Então, é um lugar que todo mundo gosta muito, porque não tem em nenhum outro lugar aqui das ilhas um lugar como esse, com essa quantidade de tecnologia. E é um lugar que a gente não cobra o pessoal entrar. Então, eles podem entrar quando quiserem, né? Então, isso é muito legal, porque facilita, a gente consegue atingir a população, né? Assim, então é muito legal. E você falou ali dos totens, qual que ele tá em inglês, espanhol? O público é espanhol ali o local, né? Mas tem todas as linguagens para quem vem de turista. A gente tem as duas línguas, sempre em inglês e em espanhol, né? Porque aqui são as línguas que o pessoal se comunica. Com os turistas sempre em inglês e espanhol, que é a língua do Equador, né? Que é a língua oficial do país. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo. Eu tenho pretensão de ir para Galápagos e tenho pretensão de conhecer, obviamente, o museu, né? Um dos pontos. E então, assim que essa questão de pandemia, de Covid passar um pouquinho, amenizar, não sei, dezembro como é que vai estar, janeiro como é que vai estar, mas eu estou planejando. Se eu não conseguir ir agora nessas férias, quem sabe aí nas próximas que esteja tudo aberto. E eu quero fazer um convite. Se você quiser ir, então, vamos fazer um grupinho, né? Já. Sim. A partir do momento que tenha tudo liberado, né? Deixa o seu contato comigo aí.
a gente vai tudo junto, né? Aí não tem perigo de se perder nas ilhas, lá, um acha o outro daí. Mas, além do trabalho que você faz aí no museu, você tem o podcast, o Origens Podcast, você tem o Biologia da Hora, que é um canal também, né, de vídeos. Então, divulgação especial da Maura agora, os canais que você tem. Eu gosto muito de mídia. Aí já pode aproveitar para fazer umas considerações finais para a gente encerrar. Bom, eu gosto muito de mídia, né? Eu só não tenho muito tempo para estudar e para me aprimorar muito, mas a gente faz aí o que pode. Então, eu tenho o podcast que eu já falei, né, com o Vinícius, com meu namorado. A gente fala sobre ciência, só sobre ciência. Então, a gente fez essa série sobre ciência, que a gente falou o que é ciência, trabalho do cientista, algumas coisas bem legais. A gente tem também... a gente está fazendo uma série sobre NASA, por exemplo. Estamos falando ali das missões. Enfim, o que a gente quiser falar sobre ciência, a gente fala no Origens Podcast. Eu vou até ver se eu consigo aqui, Joel, agora, compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Para mostrar para vocês, para quem quiser procurar aí nas redes sociais, no Instagram, né, no Spotify também, nosso podcast está no Spotify. Só um pouquinho que meu computador aqui não está... Ah, tá, acho que agora vai dar certo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um QR Code. Se você quiser, então, escanear esse QR Code aqui, você vai ter acesso a links para tudo que está aqui. Então, você vai conseguir acessar o nosso IG do Origens Podcast, você vai conseguir acessar nos nossos podcasts Spotify, Deezer, tem no YouTube também, se você não tem essas plataformas. Tem o meu canal, a Biologia da Hora, que eu estou fazendo uma edição Galápagos agora, com vídeos aqui de Galápagos, né? Eu sou professora de biologia, então eu tenho um outro podcast, que é um podcast menor, que chama Na Véspera Pod. A ideia é falar de assuntos de biologia em 10 minutos, bem rápido assim, assuntos pontuais para ajudar o pessoal no Enem, né? Então, você pode procurar aí. Desculpa, eu acabei descompartilhando aqui, mas, enfim, eu acho que já era. Mas você pode procurar, então, e a gente lá, se você for no meu Instagram, Maura A. Eduarda, você consegue ter acesso a esses links também, porque tem esse link lá. Bom, eu queria agradecer pelo convite, Joel, você, para a gente ter tido esse momento aqui legal de debate, de conversa. Também queria dizer que eu não sou dona da verdade, né? Muitas das coisas aqui eu estudei bastante e eu acho que você não deveria ficar satisfeito com as coisas que a gente falou aqui. Você deve estudar muito. E aí eu recomendo aqui o site da... o Arthur, né? Esse Arthur é da SCB, o scb.org.br. Lá tem muito material, tem artigo, tem livro se você quiser adquirir, tem, enfim, scb.org.br, que é o site da Sociedade Criacionista Brasileira, para você estudar e se informar. Não aceite tudo que você ouve, nem da gente, vai lá e estuda, para você saber por você mesmo nas coisas que vão subsidiar a sua fé, né? E eu termino falando também que ser criacionista e saber qual é a sua cosmovisão é muito importante para a formação da sua identidade. Eu acho que a partir do momento que a gente sabe que nós fomos planejados, que nós somos criados e que nós temos um propósito aqui, a nossa vida tem sentido, a gente vai ter uma autoestima melhor, a gente vai saber que nós somos cuidados, né, que tem alguém que nos ama. Então, eu acho
que isso tem várias implicações e a cosmovisão criacionista tem essa. Muito bem, então eu gostaria de deixar aqui algumas indicações, já que a Maura falou de pesquisar um pouquinho, né? Vai a fundo, estuda, né? Nós mostramos aqui a origem das espécies. Eu queria mostrar outros dois, mas tem vários aqui, mas vou mostrar só dois por causa do tempo. Mas um livro que tem quase o mesmo título é A Origem Superior das Espécies, né? Que ele vai confrontar algumas coisas e depois Caixa Preta de Darwin, né? Os dois vão tratar basicamente aí do mesmo assunto em cosmovisões diferentes, mas esse conhecimento faz com que você possa confrontar as ideias aí realmente poder fazer a sua escolha e como a Maura falou, a gente não está aqui para falar o caminho é único, né? Não, você tem várias possibilidades, você tem que você escolher a partir do seu conhecimento e não só pelo que disseram para você, né? Maura, nós agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade. Não sei que hora que é aí onde você está. Não perguntei. 5 da tarde. Ainda está cedo ainda. Sim. Tem 5 da tarde, ainda o sol está alto aí. Tá. Maravilha, né? Eu pensei que tem o fuso horário, vai pegar de noite. Então é meio. Não. Então tem um tempinho ainda. Agradecemos, então, Maura, a sua disponibilidade. Depois o vídeo fica disponível tanto no Facebook, depois no YouTube. Se você não assistiu ao vivo, você pode assistir ele depois aí. Inclusive, nós já tivemos o primeiro episódio que você pode assistir, que fala justamente sobre as diferentes cosmovisões. Mas quero deixar também um convite aqui para o nosso terceiro episódio, né? Que nós vamos receber aqui o professor André Luiz Marques, né? Que ele é formado em Geografia aí pela UEM. Tu é de Londrina, né, Maura? Sou. Então, ele é vizinho teu aí, né? E nós vamos falar aí um pouquinho sobre essa questão da idade da Terra. Será que nós temos como dizer que a Terra tem uma idade tal? Porque Darwin também se baseou na geologia para criar essa ideia dele. Então, nós vamos tratar aí dessa idade da Terra. Maura, muito obrigado para você que acompanhou o vídeo ao vivo, para você que vai acompanhar depois, e fica aqui o nosso convite para o nosso próximo episódio. Até mais, Maura, muito obrigado, despedida sua, e nos vemos. Obrigada, gente. A gente se vê por aí nas redes sociais. Até. Até mais.